Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gostaríamos de falar, neste momento, sobre a nação santa. Nós encontramos aqui no livro de Gênesis, no princípio das Escrituras, em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, capítulo 17, versículo 7, onde diz que então Deus tomou Abraão e o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Também diz ali: te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Gostaríamos de falar sobre a nação santa, sobre este número incontável de estrelas que aqui, de uma maneira metafórica, representa nações e reinos que sairiam dos lombos de Abraão. Qual é o significado etimológico para a palavra nação? É um questionamento que fazemos do significado etimológico, a etimologia da palavra nação. A palavra nação, ela vem do latim, que quer dizer nation, nationis, que significa nascimento, origem ou povo nascido de uma mesma linhagem. Significa, então, nascer. Isto viajou no tempo, desde o princípio, vindo pela Roma Antiga, passou pela Idade Média, até chegar a esta era moderna, quando isso começou a associar-se a estados organizados politicamente, formando um conceito de estado, nação, países. Mas se nós olharmos pela fonte etimológica, o Brasil não é uma nação, o Brasil é um estado. A origem da palavra tem tudo a ver com etnia, com nascimento. Então, originalmente, nação tem um sentido de etnia, nascimento, nascer. Então, nação, do ponto de vista aqui em Gênesis, não se aplica para territórios politicamente organizados, como países que formam a geopolítica atual. Então Deus, ali, no princípio, chama Abraão e mostra-lhes as estrelas do céu. Para Abraão, em uma forma metafórica, e diz a ele que assim seria a sua descendência, e chamou isso de reinos e nações. Para chegarmos ao pleno entendimento, temos que juntar as Escrituras.
para entendermos aquilo que Deus estava desenhando, para compreendermos aquilo que Deus estava fazendo e onde ele havia de chegar, onde ele haveria de chegar em sua plenitude. Então, Romanos capítulo 9, versículos 7 e 8, diz: nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Por quê? Porque Abraão teve várias concubinas, ele teve Agar e ele teve Sara. Então, Paulo está dizendo, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Isto é, não são os filhos da carne. Deixa eu dizer de novo, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Presta atenção nisso, filhos da promessa é que são contados como descendência. Agora, ali na velha aliança, do Velho Testamento, estava Isaac, proveniente do ventre de Sara, com Abraão. E estavam outros filhos de Abraão com as concubinas e com Agar. Mas o filho prometido, ali estava Isaac, o filho prometido a Abraão. Isso no tipo, na alegoria, na sombra daquilo que haveria de ser. Isso trouxe uma nação segundo a carne, que é Israel, os judeus, chamados de hebreus. Mas chegando na plenitude deste assunto, quem são esses descendentes? Quem são essas estrelas do céu? Quem são essas nações? Quem são esses reinos que Deus prometeu a Abraão? Temos que buscar aqui Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, no plural, falando de muitas. Mas é a tua descendência que é Cristo. Então, o descendente que Deus estava falando para Abraão passaria no tipo por Isaac, mas chegaria a sua essência, chegaria a sua plenitude, é a tua descendência que é Cristo. Pronto, então quando chega Cristo, chega a plenitude dos tempos, a plenitude de todas as coisas. Por isso Jesus disse a eles que necessário vos é nascer de novo, disse a Nicodemos, da água e do Espírito. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não pela via sexual, mas da incorruptível semente, palavra de Deus, a semente original que é Cristo. Então, quando nós tomamos isto, à luz das Escrituras, tudo vai clareando para nós. Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E nisso não há judeu e nem grego, não há judeu e nem gentil, acabou judeu, acabou gentil. É isso que Paulo está dizendo, porque todos somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pronto, isto fecha o assunto. Poderíamos usar aqui mais 20, 30 passagens bíblicas, mas não é necessário para o coração eleito, para ver a palavra, ver as Escrituras. Um pingo é letra e traz o entendimento. Então aqui 1 Pedro, como lemos no princípio, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Para quem Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo para quem? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está escrevendo para um povo, chamando eles de geração eleita, de sacerdócio real e de nação santa. E não estava escrevendo para judeus, para a nação de Israel, e estava escrevendo para um povo chamado pelos judeus de gentios. Mas em Cristo não há judeu e nem gentil mais, acabou isto. Há um povo santo chamado, eleito, adquirido, para anunciar as virtudes daquele que chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus em Cristo Jesus. Que coisa tremenda! Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, e a promessa é Cristo. A promessa é Cristo, trazendo os filhos de seu Espírito, a nação santa, o verdadeiro Israel de Deus. Somos nós, a igreja, que é o corpo de Cristo, filhos da promessa, Cristo, filhos de seu Espírito. Quando ele venceu e resgatou o livro da redenção, ele nos fez reis e sacerdotes. Nações sairá de ti, reinos como as estrelas do céu. Quem são essas estrelas? Quem são esses reinos? Apocalipse capítulo 21, versículo 24. E as nações dos salvos. Deixa eu dizer de novo, porque na tradução eles modificaram isso, mas está dizendo no original e nas Bíblias em inglês e na minha Bíblia. E as nações dos salvos, as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Os reis da terra, as nações dos salvos. Ele está falando do quê? Ele está falando daquilo que ele falou no princípio. Olha para as estrelas do céu, Abraão. Se é que as pode contar, você pode contar as estrelas? Assim será a tua descendência, meu Deus, e farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Quem são essas nações e esses reinos? Apocalipse 21, 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Vós sois a nação santa. Vós sois aquelas estrelas do céu. Vós sois os reis da terra. Isso não tem nada a ver com esse mundo maldito. Estamos falando de algo eterno.